terça pela manhã. Filha, acorda. Já é quase meio-dia, chamou Ivan. Eu sei que você está deprimida com tudo isso. Desde domingo você mal sai desse trailer. Mas cama não é remédio, acredite. E outra, aqui da janela frontal tá dando para ver vários motoqueiros chegando no pátio. Acho que a tal reunião oficial que o Dylan falou finalmente vai acontecer. Ele vai contar a verdade sobre nós. Era manhã de terça-feira, naquela remota chácara urbana onde ficava a sede do Storm Riders. O perímetro era arborizado e ouvia-se cantos de pássaros, algo raro naquela megalópole devastada pela poluição. Desde a tentativa do sequestro de Elisa, pai e filha só tiveram tempo de passar apressadamente em casa para recolher os poucos objetos que poderiam levar. Agora fazia sentido para a moça porque, ao longo de toda a vida, Ivan nunca investiu em móveis e procurava sempre apartamentos mobiliados, de preferência com um mínimo de burocracia para alugar. Estavam sempre a postos para zarpar, e desta vez não seria diferente. Ou melhor, seria assim. Nunca tinham precisado evaporar tão instantaneamente. Ivan deixou com Dona Margot, a vizinha de prédio, apenas 2 envelopes. O primeiro para seu senhorio, com uma desculpa para sua partida repentina, a chave do apartamento e o dinheiro antecipado de 2 aluguéis, que Vera tinha fornecido para não gerar nenhum transtorno ou chamar atenção. E o segundo para Dona Abigail e o Sr. Flores. Ainda no hospital, Elisa tinha dito à senhora que havia recebido notícias de Benjamin, mas achou por bem se despedir e reforçar no bilhete que não deveriam se preocupar com o neto, que ficaria tudo bem. A moça, no limite da cama, ainda virada para a parede, apenas resmungou e permaneceu imóvel por alguns instantes ainda, até que sua mente atormentada com tantos pensamentos transbordou. Como era quando vocês foram casados? Perguntou Elisa, tocando na ferida do pai, ainda olhando para a parede, sem coragem de o encarar. Vocês eram felizes? O que aconteceu? Por que Vera escolheu ficar com o tal senhor? Ah, Elisa, você sabe que eu não gosto de falar do meu passado. Ivan teve sua clássica reação explosiva, mas depois de algumas bufadas, percebeu que a filha merecia algumas explicações. Olha, eu entendo que você queira respostas, mas acredite, por muitos anos eu também quis encontrar lógica nisso tudo, e minha vida se tornou miserável, pois é uma tragédia difícil de entender, talvez seja impossível. E por concluir isso, eu escolhi sufocar estes pensamentos, focar em cuidar da minha filha, cuidar de você. A jovem se virou na cama e ficou de frente para Ivan. Ambos tinham os olhos marejados. O pai se sentou ao seu lado e afagou seu cabelo de um ruivo vívido. Acho que de alguma forma eu sabia, a moça refletia. Desconfiava que você era discreto e solitário demais, que nossa falta de vínculo com outras pessoas, as constantes mudanças de moradia, escondiam algo, mas eu não tinha coragem de me aprofundar e me convenci que éramos normais demais para guardar algum segredo. Que ironia, normais. A última coisa que me considero agora é alguém normal. Você tem o cabelo dela, disse Ivan enquanto a acariciava. Teve um tempo que era duro para mim, pois sempre me retomava as lembranças. Mas depois, eu fui me acostumando a não buscar mais semelhanças. E só via você. Essa foi a saída que eu encontrei. Focar em você e não olhar para trás. Não processar tudo aquilo, e é o que tenho feito desde então, há 20 e tantos anos. A gente tem que ligar um modo automático para lidar com as trevas do mundo, refletia o pai. Por isso, eu não busquei fundamentos, até porque ela sempre me disse que parte da sua proteção dependia justamente de eu não investigar, nem muito menos confrontar qualquer um que pudesse ter ligação com aquele monstro. Não conheço nem o seu rosto. O que sei, pelo que ela me conta, é que se sentiu impelida por um forte amor a ficar do lado dele, que é um laço inquebrável e que eu jamais conseguiria entender. No início eu tentei convencê-la. Não pense que desisti facilmente. Você me conhece, explicava Ivan. Mas, por mais que tentasse, eu via no fundo dos olhos dela que não me amava mais e que nutria um sentimento profundo e verdadeiro por ele. A Vera que eu conheci e que me deu uma filha linda não existia mais. Eu entendi isso e a deixei partir, como quem aceita a morte de alguém querido.
Não sei exatamente como o conheceu, mas ela saiu de casa um belo dia e desapareceu por uma semana. Foi encontrado apenas nosso carro abandonado. Eu já estava desesperado. A polícia investigava. Teve até matéria de jornal. Depois disso, ela reaparece já como a Vera que você conheceu. Soturna, melancólica, preocupada apenas em como faria para te proteger. Demonstrava algum afeto por mim, mas sem qualquer amor, e conforme ela conseguiu os arranjos para garantir sua segurança, se afastou, até que nosso contato passou a ser mínimo, quase sempre por intermediários. Nesse tempo, raras vezes nos vimos pessoalmente. Eu reparei que ela não envelhecia. Cheguei a desconfiar que fosse um deles, mas ela me explicou que era consequência do tal laço, e foi então que dei a batalha por vencida de vez. Não tinha como eu lutar contra o sobrenatural. Consternada, Elisa sentia pena de si mesma, de seu pai, e por mais que quisesse ser racional, só conseguia pensar em Vera com desprezo pelo que tinha feito com a família. Sentia vergonha do afeto nutrido pela ruiva da foto na sua infância. A moça estava compadecida e queria dizer algumas palavras de apoio ao pai, mas foi interrompida por um som de microfonia e, em seguida, pôde ouvir uma voz em um alto-falante vinda de dentro do galpão da oficina. Não dava para ouvir o que falavam, mas dava para saber que a reunião estava começando. O terreno do clube era grande, fora da área urbana da cidade, o que conferia privacidade e proteção às reuniões do grupo. Na verdade, a área era propriedade do espanhol. Ali, no terreno herdado dos pais, tinham começado uma pequena oficina que até hoje é a fachada do motoclube, apesar dela não mais atender clientes de verdade. Atualmente, além do grande galpão que forma a oficina, que também serve para as reuniões e celebrações do grupo, tem-se uma antiga casa de madeira onde ainda mora o espanhol com sua esposa. Há também alguns trailers que ele colecionou ao longo do tempo, que abrigam alguns membros e eventuais acolhidos. "Devemos ir até lá?" perguntou Elisa ao ouvir o murmurinho. "Não, fiquemos aqui. Quanto menos você se expor, melhor", contrariou o pai. "A propósito, tem certeza que seu celular está desligado?" Vera foi enfática neste ponto. "Estes dispositivos não são confiáveis. Já falei. Acho que você deveria destruí-lo." "Já desliguei, pai. Que saco. Já disse 1000 vezes." Se irritou a jovem. "Não vou destruir. Você sabe quanto tempo eu levei para comprar este aparelho que tem internet móvel." Silenciou subitamente ao se dar conta de que nunca mais teria coisas de uma garota comum, como rede social, por exemplo. "Não se irrite", se desculpou Ivan. "Enfim, só quero ter certeza que não sofreremos mais ataques surpresas." Lá dentro, o espanhol já tinha prestado as cordialidades iniciais. Era engraçado a mistura de idiomas que até hoje ele mantinha, bem como era engraçado ver aqueles homens rústicos sendo tão formais. Tinham cedido a Dylan o lugar sobre a plataforma de pneus velhos que servia de púlpito para trazer sua questão. O gerente era respeitado e estava ansioso, não só para formalizar o apoio do clube a seus protegidos, como também para compartilhar os avanços de suas investigações, que havia levado a um vampiro realmente relevante e que confirmava a existência de uma sociedade organizada. "Meus irmãos, primeiramente obrigado pela consideração e respeito de prontamente atenderem a uma convocação minha. Prometo ser breve para não comprometer os afazeres de ninguém. Me alegro em ver que valorizam o compromisso de limpar esta cidade da escória do mal. Desta vez, infelizmente, fatos recentes comprovam o que muitos de nós temíamos e desconfiávamos. As raízes amaldiçoadas que sustentam o maligno são muito mais profundas. Temo que, a partir de agora, nossas ações não se restringam apenas em perseguir esses sugadores selvagens que infectam vielas fétidas. Não, esta é apenas uma fina crosta do problema. O que está por debaixo dela é uma complexa rede de vampiros antigos, poderosos e perversos, que se organizam em uma sociedade secreta, bem debaixo de nossos narizes. O recinto começou a ficar agitado. As expressões eram variadas na plateia de motociclistas. Alguns, como o Davi Bayer, antigo companheiro de Dylan, vibravam empolgados, enquanto outros tinham olhar de preocupação
e o gerente se exaltava em seu discurso. Sim, meus irmãos, são tempos de desafios. Não podemos mais varrer a poeira para sob o tapete. Pelo contrário, é hora de levantá-lo e encarar o que está escondido. Por isso, convido a todos a reforçarem seus votos com este clube. Dylan era enfático no tom de sua convocação. Há 3 noites, seguindo pistas de atividades suspeitas em uma boate, me envolvi em um incidente para salvar uma garota das garras de um monstro. O gerente seguia. Com autorização do espanhol, a trouxe junto de seu pai aqui para a sede para lhes dar proteção. Tenho certeza que poderei contar com vocês. Mas o intrigante desta história é o fato de que esta criatura que enfrentei era de longe a mais habilidosa de todos os sanguessugas que já tivemos contato. Posso garantir. Não tivesse dado muita sorte, não estaria aqui para contar. Agora, a principal parte, pasmem. Tive contato com uma pessoa que ainda não posso revelar, que me garantiu que este vampiro é considerado um ancião da cidade e com mais de 1 século de existência. Subitamente, as caixas de som pararam e o gerente foi interrompido. O lugar estava em polvorosa. O espanhol tinha vindo enfurecido, esforçando-se para carregar apressadamente seu corpo obeso e puxado o cabo da tomada. Veio mancando em direção a Dylan, gritando de um jeito que desafiava seus velhos pulmões de mais de 70 anos de idade. "Eres idiota, Dylan!" esbravejava o velho. "Não percebes o que estás fazendo? Estás colocando todos tus hermanos em risco, estás ponendo a integridade e toda a história deste clube em risco, propagando fantasias de tua cabeça que contrariam tudo o que sabemos. Nunca encontramos esse tipo de criatura. Tu sequer tens provas e já estás convocando os membros para uma caçada que mal saberias por onde começar. No te reconosco, irro. Não foi com falta de prudência que sobrevivemos todo esse tempo." O gerente jamais esperaria aquela reação e ficou desnorteado, principalmente com o apoio que pelo menos metade do clube deu ao velho. Sentiu-se infantil por ter tocado no assunto daquela forma emocionada. "Eu tenho provas. O pai e a garota estão no trailer." Tentou se explicar sem sucesso e foi interrompido mais uma vez. Se eu soubesse que estes dós estavam envolvidos em uma história absurda assim, jamais teria autorizado a guarida deles aqui. Faz-me um favor. O velho continuava como uma metralhadora, atacando a autoridade de Dylan como nunca havia acontecido em toda a sua trajetória de mais de 20 anos no clube. O brutamonte se sentia humilhado e ao mesmo tempo irado por tentar argumentar sempre sem sucesso. Quando o microfone cessou, Ivan tinha percebido o alvoroço, esgueirou-se até a porta da oficina e presenciou à distância a confusão. Ao concluir que não eram benquistos ali, apressou-se para fugir com a filha. Para sua surpresa, ao entrar afoito no trailer, deu de cara com Vera, sentada em um pequeno banco, conversando com Elisa. "O que faz aqui? Como conseguiu entrar? O que aconteceu, Elisa?" Ivan fazia 1000 perguntas, angustiado ao ver a filha chorando. Vera tinha vindo o quanto antes para encontrá-la no clube e, sem muitos rodeios, havia revelado as complicações da trama que Ingrid trouxera na noite anterior. "Meu Deus, eu não vou conseguir. Esse maldito vampiro é ardiloso demais. E que raiva dessa tal Ingrid. O que eu fiz para ela? Não quero acreditar que Benjamin esteja de acordo com isso. Não pode estar. Você não percebe? Esse tal Jorge está sempre um passo à frente. Tem sempre uma carta na manga. Eu tenho a sensação de que ele pode sair desse armário a qualquer momento e me levar." Desesperava-se a moça, enquanto Vera tentava convencê-la a servir de isca no plano de seu senhor. Para piorar a situação, Ivan foi obrigado a atualizá-las da posição desfavorável do motoclube em relação a eles, que não eram mais bem-vindos e que era hora de fugir. "Viu só? Está tudo contra mim. Estou perdida." A moça não conteve a revolta ao ouvir as notícias do pai. Olhou da janela, viu Dylan vindo em direção ao trailer, bufando de ódio e pisando tão firme que não espantaria se o chão tremesse. Neste momento, a porta do trailer se abriu num arranco. Dylan estava possesso. "Me desculpem, mas tenho más notícias.
disse o Brutamontes. Já sabemos. Ouviu as vozes em uníssono. O que faz aqui? Como conseguiu entrar sem ser percebida? Se apressou em perguntar ao notar a presença de Vera. Tenho minhas habilidades, respondeu objetiva a jovem soturna. Bom, já que está aqui, o que sugere fazer? O Brutamontes deu o braço a torcer, contrariado. Precisamos sair daqui. O clube não tem mais utilidade e não é mais confiável, disse Vera. Quis acreditar que seria um dos poucos lugares seguros, mas infelizmente acho que me enganei. Vivemos em um mundo de aparências. Me impressiona como esta verdade está sempre pronta para se fazer valer. O gerente, apesar de aborrecido com a liderança do motoclube, se doeu com a fala da mulher. Ei, calma lá, disse Dylan em tom irritado e confuso. Como assim não é confiável, como você ousa, está sendo muito mal agradecida. Alguns destes caras, como o Magro e o Davi, são como irmãos para mim e boa parte deles quer proteger sua filha. Perdão, eu não quis ofender, a mãe soturna amenizou. Mas não te espanta que um clube de caça seja tão seletivo? Que pescador não sonha com peixes grandes? As palavras da mulher ativaram uma triste reflexão na mente de Dylan. Por mais de 2 décadas, ele havia sido um devoto daquele clube. Era sua inspiração, fonte de seu propósito. E, de repente, de forma totalmente inesperada e incompreensível, aquele ideal estava vindo abaixo como um castelo de areia. Estava incrédulo, se sentindo trapaceado. Será que o motoclube guardava algum segredo macabro que Dylan desconhecia? E o que aconteceria com Elisa, desamparada pelos Brutamontes?